De vocês que estão aqui, quem se sente bem para fazer prece quando eu pedir? Não ouvi nem os espíritos respondendo. Que situação, hein? Ninguém quer fazer, né? Gente, só a Maria Clara deu a entender que sim. Eu vou entrar no tablet também para dar ibope, tem pouca gente aqui, ó, só para ver se... Brincadeira, não tem nada a ver. Então vamos lá. A senhora pode fazer oração para mim, usando a própria microfone aqui? Por favor? A Maria Tereza vai fazer oração para nós, tá? Nosso Mestre Jesus, que a Tua paz nos invada nesse instante, trazendo para perto de nós os bons espíritos, as boas vibrações, os bons pensamentos, onde a Sua palavra, a Sua vida nos traz a luz, o ensinamento correto, o caminho a trilhar. E nós, necessitados tanto da Sua palavra quanto da Sua misericórdia, estamos aqui para receber, trocar e colocar dentro de nós, no nosso coração, a palavra que vivifica, que traz a ação, o entendimento profundo, a busca consciente da melhora de nós mesmos, com o ideal comum de estarmos mais próximos de Ti, recebendo e também sendo capazes de doar um amor mais profundo, mais puro. Pedimos que o Senhor abençoe as nossas casas, os espíritos que estão conosco, os nossos ambientes familiares, que nos ilumine na busca do resolvimento de situações que temos passado, sofrimentos íntimos e perguntas que nós fazemos a nós mesmos e que necessitamos de um auxílio, de um direcionamento, do contato com a nossa consciência mais profunda, que nada mais é do que a lei de Deus inscrita na nossa consciência. Muito obrigada, Pai, por todas as bênçãos, pela bênção do estudo, pela bênção da doutrina espírita. Muito obrigada. Obrigado. Então vamos começar o nosso trabalho. Nós paramos no capítulo 2 de João, no versículo 23. Depois que nós havíamos falado, né, um tempo, sobre a questão que a gente já estava vendo aqui, né, que ele falava do corpo dele, do templo do corpo dele, na discussão com os judeus, no caso, principalmente os fariseus lá em Jerusalém. Estando ele em Jerusalém pela Páscoa, a gente vai lembrar que eram 3 festas anuais dos judeus. Naquela época o ano era de 10 meses, não era de 12 meses. E entre a principal festa, além da dos tabernáculos, a outra me esqueci, a festa da Páscoa era a principal, na qual Jesus seria morto depois, né?
aos 33 anos. Ele começou, então, a fazer o trabalho dele aos 30 anos. Nós já explicamos que isso aconteceu porque era lei em Israel que a pessoa podia falar nas sinagogas a partir dos 30 anos, que ela já tinha maturidade para falar de Deus. Em Jerusalém pela Páscoa. Quem era Jerusalém? Jerusalém é a cidade do Templo de Salomão. O Templo de Salomão era o único templo da Judéia e templo do povo de Israel. Todos os outros locais tinham as sinagogas, onde havia o comentário aos sábados dos ensinamentos trazidos pelas Escrituras, que para os judeus, na maioria deles, eram 5 livros de Moisés, mais os livros dos profetas. Então, havia um chefe da sinagoga, tem um caso em que Jesus cura a filha do chefe da sinagoga. Esse indivíduo, então, abria uma página o livro não era como a gente, eram os pergaminhos, abria um pergaminho, lia, e alguém podia explicar. Os doutores da lei, os escribas, e alguém da plateia podia sair e explicar aquela escritura. E Jesus faz isso mais de uma vez, e a gente vai ver isso aqui em João, em Lucas também ele mostra isso. E foi lá em Nazaré, em que ele estava na sinagoga, quando tem a profecia em que ele diz: eu sou o Cristo, para eles lá de Nazaré, e eles ficam bravos e tentam matar Jesus, né? Só para relembrar alguma coisa. Em Jerusalém, ela é a região da terra prometida por Moisés aos judeus, o Monte Sião, a parte mais alta da Palestina. E lá foi construído Jerusalém, a cidade celeste. Paulo vai falar da Jerusalém celestial, que eu não sei, agora não sei se é Paulo ou no Apocalipse. Eu não lembro. Eu acho que é Apocalipse. A Jerusalém celestial é a região espiritual associada aos trabalhos de Jesus. No Apocalipse, fala que 144 mil espíritos estiveram envolvidos no trabalho de Jesus, encarnados com ele, para auxiliar no trabalho dele aqui na Terra. Se todos eles fizeram o que tinham que fazer, é difícil, porque o André Luiz nos fala que hoje 80% dos espíritas falam. Eles vêm com determinadas tarefas e não as cumprem. Em determinado momento, em Palmas, eu estava dando uma palestra e o Espírito estava nos inspirando, e eu fui falar disso. Falei, André Luiz diz que 80% dos espíritos falham nas suas tarefas. O Espírito falou assim, pode falar que alguns deles que eram para ser espíritas nem vêm no centro. A tal ponto que chega, de tal maneira que a pessoa, depois de prometer no plano espiritual que faria o seu trabalho no bem, ele não assume a responsabilidade e acaba tendo uma vida em que ele desperdiça a encarnação, e o resgate disso no futuro é muito doloroso, porque perder uma encarnação, além de perder uma promessa que se faz de renovação, é perder uma oportunidade em que outro poderia estar usando. Então as coisas ficam mais difíceis depois, no futuro, para aquele que não assume as responsabilidades perante Deus. Então nós não sabemos se esses 144 mil também é um número alegórico lá do Apocalipse, e se parte deles também não cumpriu as tarefas com Cristo. Então, no Monte Sião, Jerusalém foi construída, e lá tinha o Templo de Salomão, suntuoso, que era onde o sumo sacerdote, todo ano, ele governava as festas religiosas. Se lembrando que Israel antigo tinha como chefe o sumo sacerdote, junto com ele um grupo de sacerdotes que legislavam, ou seja, criavam as leis, executavam as leis e também julgavam as pessoas. Nós vamos ver que Jesus vai ser julgado no Sinédrio, no local onde eles se reuniam. E lá ele julgava se o indivíduo ia ser apedrejado, né, se ele ia ser dilapidado,
E tinha, e depois nós vamos descobrir isso no livro Paulo e Estevão, tristemente, que havia as pessoas treinadas para acertar a pedra no crânio do indivíduo para matá-lo, uma pedra específica. Que antes deixava o povo brincar jogando pedra nos outros. Que brincadeira mais estranha. Nem bullying de hoje. Então, brincava assim, dava para as pessoas normais, para dilapidar aquela pessoa, normalmente uma prostituta pega em adultério, uma pessoa que ia contra a religião deles, e eles jogavam pedra, quando ele já estava muito machucado, vinha aquela pessoa específica e matava. Por que eu estou falando isso? Pelo que vai ser falado aqui na frente. E muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Jesus fez milagre, a pessoa acreditou. Eu sou manco, né? Jesus me cura, eu vou acreditar nele, afinal de contas não sou manco mais. Né? Aí você vê Jesus fazendo, aquilo toca o indivíduo, né? O indivíduo fica tocado, fala, olha, acabou de curar o meu amigo. Então, eles acreditaram. Veja que é interessante que boa parte da população, principalmente ligada aos evangélicos, dizem que basta crer. Olha o que Jesus vai falar sobre isso. E creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos, porque a nossa fé é vacilante. Ele falou, nossa, Jesus curou, é o santo, mas ele sai e continua fazendo errado. Porque a melhora íntima ela requer uma transformação profunda do ser. O indivíduo tem que colocar dentro de si a necessidade de crescer e aquilo tem que se transformar nele num objetivo fundamental de redenção, senão ele não muda. A gente não muda. A gente não muda. Quantas vezes nós prometemos regime na segunda-feira? Psicologicamente decidido por ser depois do domingo, da macarronada, do frango e da maionese. Não precisa me responder, tá? É retórico. Quantas vezes nós prometemos a caminhada na segunda-feira? Também não precisa responder. Alguns olhares irônicos já estão me mostrando aqui que a situação é complexa. Quantas vezes nós prometemos que nós não vamos falar mal dos outros? Aí não tem segunda, domingo pior. Domingo é a coisa mais complicada, porque a família reúne, não é mesmo? Coitado do que falta. Aquele que faltou, não importa quem seja. Quantas vezes nós prometemos que a gente ia estudar? Lembra? Tinha uma frasezinha na minha época, assim, se você tiver uma vontade muito forte de estudar, senta no banquinho e espera passar, porque ela vai passar. Eu, como professor, pegava as turmas, os 3 primeiros dias, quando as férias terminavam, era uma maravilha. Quietinho, estudando. Quarto dia, eu já vi que a coisa é complicada. Na sexta-feira, parte não ia, parte bagunçava, uns 3 ou 4 olhando para você assim, com sono danado. A partir da segunda semana, já era tudo normal de novo em relação ao outro ano. Não conseguia manter. Isso são coisas simples. Complexo é mudar o interior do homem. Quando Jesus fala, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, diga a esse monte, passa daqui para colar. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós somos informados que mais pesado que os montes é a iniquidade do coração humano. Então Jesus estava falando dos erros do indivíduo. Ele não estava falando para mudar uma montanha de lugar. Ele estava falando da parte íntima do indivíduo. Mas é preciso, além da fé, uma construção, uma disciplina íntima. Ah, é difícil. Mas um dia nós vamos ser felizes. Eu queria informar as pessoas, principalmente os deprimidos, os tristes, aqueles sequelados que gostam de sofrer, que gostam de fazer de vítima, que um dia você vai ser feliz e vai ser um anjo. Desculpa informar. Por que eu estou informando isso? Porque a pessoa fala assim, ai meu Deus, cansa. Cansa sim. Só que nós nascemos para ser felizes. Se não houver esforço, mas aquele esforço de sacrifício, a gente não chega. Rápido. Nós vamos chegando aos pouquinhos, devagarinho. O que a gente paga por fazer devagar? A distância de Deus. O que a gente ganha por fazer mais rápido? A alegria de fazer o bem, sendo sentida no íntimo e a alma já se restaurando, entrando em contato direto com os bons espíritos, já recebendo as suas luzes e, aí vai doer, podemos seguir o que o nosso querido Bezerra de Menezes nos disse
numa frase que eu fiquei olhando para ela e falei, meu Deus, trabalhamos para merecer, merecendo trabalhar cada vez mais. Não tem férias. O trabalhador do Cristo não tem férias. Fala assim, não, eu vou deixar de ser trabalhador de Jesus, eu quero um mês de maldade. Não tem isso. É trabalhar para Jesus o tempo todo, não importa onde esteja. O Chico recebeu do médico o alerta de que ele precisava descansar, não dava mais, ele estava estafado. Aí ele ganhou o atestado e foi para casa de uns amigos aqui no litoral de São Paulo. Se eu não estou enganado, foi no Guarujá. E lá o Chico escreveu 3 livros de André Luiz, descansando. Um total de quase, assim, nos livros, 800 páginas. Ele estava descansando. Não tem jeito do Chico descansar. Imagina ele deixar de ser bom. Imagina Jesus falando assim, eu vou descansar, não vou cuidar da terra, mas não. Não tem isso. A questão é trabalho constante e dedicação ao bem. Cansa, cansa. É difícil? É. Não é fácil. Mas, gente, a alegria é encontrar Deus. Então, eu tenho que transformar o que está dentro de mim. O que está dentro de mim que eu preciso transformar? As iniquidades. Desde o Velho Testamento fala isso. O que é iniquidade? A iniquidade é achar que a gente é diferente dos outros. E achar que a gente pode mais que os outros e fazer mal para os outros achando que está certo. Isso acontece. Hoje eu fui para uma reunião da universidade, lá em Alfenas, os espíritos deixaram contar. E eu orei, falei assim, não, eu quero chegar lá, ficar quietinho, seguir o que Jesus falou e deixar o indivíduo falar. O indivíduo começou a falar, eu olhei para aquilo e falei, esse negócio está muito errado. Quando veio a inspiração, eu falei, companheiro, você foi maldoso, você fez coisa errada. Ele começou a falar, não, você fez coisa errada. E eu falei bravo, falei, você fez coisa errada, você não devia ter feito. O que você está fazendo está me prejudicando, mas eu tenho uma certa força, graças a Deus. Pessoas que não têm essa força, você vai destruir essa maldade que você está fazendo. Acabou tudo. O advogado estava do lado assim, calma. Eu falei, tô calmo. Eu estou falando alto. O advogado parou um pouquinho e falou assim, tá, deixa ele falar um pouco. Eu estou deixando, mas eu tenho que argumentar. Aí tá, aconteceu isso. Acabou tudo, fiquei, né? Falei, puxa vida, eu achei que ia para lá para ficar quietinho. E fiquei meditando sobre isso. Aí, me veio uma leitura do livro Vida e Sexo, que diz assim, todo aquele que é maltratado tem o direito de se defender pela lei básica de Deus. Então eu me defendi, tá bom. Aí ele falou assim também, aí o Espírito falou para mim assim, eu fiquei até feliz, falou assim, olha, foi um sucesso a reunião em termos espirituais. Eu falei, foi? Que bom, né? Por que foi um sucesso? Porque esse indivíduo está fazendo mal para muita gente que não consegue se defender. E você tem voz para se defender. Ele precisava de um alerta. E esse alerta foi dado. Você não odiou, você não mandou vibrações ruins, você não fez o mal para ele, mas você avisou que ele está fazendo mal. Então serviu de alerta. Então tá bom. Fiquei feliz com a situação. Aí me veio uma coisa na cabeça, que é importante. Nós estamos no mundo de regeneração, não é? No mundo de regeneração, o bem e o mal, eles se equivalem. Porque no mundo de prova e expiação, o mal sobrepõe. Não está na hora de avisar para os maus que eles têm que parar de ser maus? Que indivíduos que fazem mal para os outros, que são parar de ser maus para os outros, alguém vai ter que falar, né? Beleza, fui eu. Pelo menos para esse indivíduo. Se a gente paga caro por isso, paga. No entanto, é preciso anunciar. Aí me veio Jesus na cabeça. Numa leitura que nós fizemos, hoje mesmo, indo para lá, foi feita uma leitura interessante. Jesus na casa de um judeu, de um fariseu, entra e começa a comer, e o fariseu pensa consigo mesmo, por que ele não lavou as mãos? Imagina você estar na casa dos outros, Jesus pegou o pensamento dele, aí Jesus falou assim, vós fariseus hipócritas, vasos caiados por fora e podres por dentro. O que é mais importante? Resumindo, a forma ou o fundo? O que é melhor? Lavar a mão ou ter a alma limpa? O que mata o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca, o que está dentro do coração. Aí eu peguei de exemplo. A gente teria coragem de ser convidado para a casa de uma pessoa e falar isso para ela? E o pessoal acha que Jesus ficou caladinho recebendo tudo. Jesus chegou na casa do homem rico que o convidou para jantar e falou isso para ele.
Jesus não ficou quieto. A diferença é que está muito longe de eu ser Jesus. Então, enquanto Jesus falou calminho com moral, eu abri os pulmões. Então, a questão é bem simples. Até onde eu pude fazer. Você entende a questão? Mas alguém precisa trabalhar pelo bem. Nós precisamos. Nós não podemos deixar o mal acontecer. Porque deixar o mal acontecer é fazer o mal também. E não foi... Nós não encontramos isso só na Bíblia ou nos livros espíritas. Einstein falou assim, o mundo é dessa maneira, não somente pelos maus, mas aqueles que veem o mal e deixam o mal acontecer. E é fato. Não pode. Na minha fala, eu falei assim, se você faz isso com uma pessoa que tem uma certa fraqueza emocional, a situação dela é muito difícil. Você não pode fazer isso. Não pode. E depois eu ainda fiquei sabendo que ele perseguia alunos, falava mal e humilhava os alunos na sala de aula. Então foi bem feito. Não estava ali para fazer justiça, mas estava ali para, em me defendendo, dizer que eu estou indignado com a maldade dele. Porque a gente confunde e acha que tem que bater palma para o mal, mas isso é medo. Bater palma para quem está fazendo coisa errada e não falar é medo. Jesus jamais deixou de falar alguma coisa. Entregaram para ele a moeda e falaram assim, para poder tentá-lo. Deve-se pagar um imposto a César cheio de soldado romano em volta. Dê-me aqui a moeda do imposto. De quem é essa face inscrição? De César. Então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Entende a situação? Quantas vezes nós passamos aqui pela Terra aceitando o mal, fazendo o mal e deixando o mal acontecer? Nós não precisamos chegar para a pessoa e falar assim, o indivíduo, você está sendo maldoso com aquela pessoa lá, ué. Você está maltratando ela. A gente faz isso? Onde que está a nossa coragem? Isso vai fazer o bem? Nós vamos sofrer? Vamos, porque todo mundo sabe, quem fala esse tipo de verdade é perseguido. Mas é melhor você ser perseguido e fazer o bem. Jesus foi perseguido por quê? Ficou caladinho? O pessoal fala que silêncio é importante. Em muitos momentos. Mas então, se fosse o mais importante, Jesus tinha vindo mudo. Entende a questão? É preciso falar. Ele falou na hora certa? Sim. Tem conhecimento? Tem. Tem jeito de eu ser Jesus? Não. O que eu vou fazer o máximo que eu puder da minha vez? Trabalhando pelo bem, dedicando ao bem. Entende? Então eles autorizaram a falar a historinha, porque é uma historinha importante, porque para mim foi importante. Eu já contei isso em outros estudos e repito agora. Eu era um jovem de 19 anos de idade, estava dando aula numa escola pública, e lá chegou um senhor pedindo para falar sobre a greve. E eu precisava trabalhar para viver, e estudar, senão não ia ter condições. E aí ele dispensa 400 alunos, senta lá, vai lá para frente e começa a dar um discurso sobre política. Ele vai falando, dá quase uma hora, eu falo, senhor, eu falei assim, eu conversando com os espíritos, é complicado isso, porque médium sofre pra caramba. Eu falei assim, eu falo ou não falo? Ele falou, fala. Eu falei, mas eu vou falar aqui, tá todo mundo olhando aqui, esse cara tá falando essas coisas, mandou 400 alunos embora, estão perdendo aula, e ele falou que ia falar de greve, tá falando de política e fazendo propaganda. Eu falei, Thales, quantos séculos você defendeu o mal e falou o mal? Agora é hora de defender o bem. Criei coragem. Tremendo, igual vara verde, falei assim, ô amigo, o senhor veio aqui para falar de greve e está 1 hora falando de política. Todo mundo aqui é adulto e já escolheu quem vai votar. O senhor tem consciência que mandar 400 alunos embora para casa nesse horário pode até gerar assalto e problemas? Gente, o homem ficou vermelho, nervoso e veio assim para cima bravo. O companheiro não está percebendo a importância. Aí a outra colega dele falou assim, ô fulano, ele tem razão. Aí deu uma acalmada. Aí as outras, as mulheres, que essas são as mais corajosas, porque o homem nenhum abriu a boca. Elas, as mais velhas, falaram assim, ele tem razão. Você tem 1 hora que você está falando de política e você mandou os meninos embora. O homem acalmou, mas a raiva de mim não passou, não. Ele acalmou e falou. Falei. Por que eu estou colocando essa experiência minha? Olha o que o Espírito me chamou a atenção. Há quantos séculos você está fazendo mal e deixando o mal acontecer? Agora é hora de defender. Aí eu comecei a defender. Para onde eu passei tem perseguição. Teve uma vez que eu vi, o cara vendeu um carro para mim com problema, eu falei, bom, você vendeu o carro não para de vazar óleo, você não pode fazer isso, a gente custa trabalhar. Ele falou assim, mas você não é espírito? Eu falei, sou. E daí, não, espírito é humilde. Eu falei, mas precisa ser bobo?
Como assim? Você está usando o fato de eu ser espírito para me vender um carro problemático? Olha que nível que a maldade chega, gente. Ele conta o mal, ele conta com o silêncio do bom, que não se manifesta por medo e está sendo tão mal quanto aquele que deixa acontecer. Entenderam a gravidade da questão? Olha só, mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia todos. Então nós precisamos voltar, como nós fazemos os nossos estudos, para dentro de nós. Eu sou capaz de defender o bem? Ou eu fico em silêncio naquela falsa sabedoria de é melhor não falar, porque o silêncio é mais importante? Ué, temos que voltar isso para dentro da gente. Claro que quanto com mais educação falar, melhor se você der conta. Você já viu que no meu caso é uma coisa meio difícil. A facilidade de falar é muito grande, a voz fica muito alta, quando vê, já foi. Aí essa tendência de controle necessita de uns 12 medicamentos, mais ou menos, né, para poder deixar o seu mais tranquilo, mas aí não dá. Brincadeira, 12 medicamentos, tá? São só 11. Então veja só que situação complexa em relação a isso. Eu estou disposto a ser confiável para Jesus no momento que eu acredito nele? Ou eu vou falar assim, eu creio no seu nome, Senhor, e eu falo para todo mundo que Jesus é lindo. Quando eu sou chamado para o testemunho, eu não sou amigo do Cristo, eu viro as costas para ele. Veja a lição profunda que João está nos colocando. Vocês acham que quando Jesus estava carregando a cruz em direção ao Gólgota, tinha lá ex-aleijado que ele curou? Ex-cego? Pessoas que, ouvindo a palavra dele, se tornaram mais felizes? Quem levantou a mão para poder ajudar? Quem foi amigo de Jesus? Um certo Simão Cirineu, foi chamado Cirineu porque não era então de Israel, era um estrangeiro que foi convidado a ajudá-lo, que de má vontade, mas eu? Foi mais amigo de Jesus do que aqueles que ele curou. A lei romana dizia, se alguém levantar a mão durante o momento que ele está levando a cruz e falar que ele é inocente, imediatamente para o processo, volta todo mundo, ele vai para a cadeia, o indivíduo que falou também, e aí vai ter um outro julgamento, em que esse indivíduo tem que provar que ele era inocente. Se não provar, ele morre junto também. Aí a coisa diminui um pouco a coragem, né? Mas vocês entenderam a questão? Bastaria alguém falar que o julgamento ali pararia e Jesus não seria crucificado. Então, olha só, acreditar no nome de Jesus é uma coisa. Fazer a vontade de Jesus não é a mesma coisa. Requer um trabalho íntimo muito forte, uma dedicação imensa dentro de nós mesmos. Requer que a gente extravase o nosso conteúdo na mesa, dá uma olhada para nós mesmos e fala assim, nossa Senhora, que tamanho de vaidade. Vou ter que diminuir um pouquinho. Não vai dar para vencer, mas eu tenho que diminuir. Até o final do ano eu diminuo. Aí você lembra da quantidade de segunda-feira que você falou que ia fazer regime. Fala, meu Deus, eu não sou confiável. Como é que eu vou fazer então? Vou ter que começar a trabalhar. Quero comprar um carro. O que eu faço? Se eu tenho dinheiro, eu vou lá e compro. E se eu não tenho, eu vou começar a guardar, não é? Eu faço planejamento. Se eu guardar tantinho, né? É um primo rico meu que está vendendo um carro, 220 mil, né? 240 mil. Falei assim, você não quer comprar? Eu falei, quero. Vou pagar 1.000 por mês sem juros. Ele falou, não, mas aí eu não vou querer. Eu falei, você já viu que não dá para eu comprar o carro. Não tem condições disso. Entendeu? Mas assim, dá para planejar. 240 meses, mil reais. Eu ia falhar uns meses, tenho certeza. Mas tudo bem. Né? Tava lá feito o negócio. Aí você imagina a situação. Se eu sou capaz de fazer isso para ter um bem material, eu não sou capaz de olhar para mim e falar assim, nossa, que egoísmo grande, eu vou ter que diminuir esse negocinho até o final do ano. Vou chegar no Natal, Senhor, comemorar o seu nascimento, e falar assim, Senhor, 10% do meu egoísmo diminuiu. Olha que maravilha. Trabalhei para isso. Aí você pode até fazer assim, dar uma cotovelada no seu ego e falar assim, não consegui fazer o regime na segunda, mas estou 10% a menos egoísta. Já é uma coisa maravilhosa para a alma. O meu corpo não está leve, mas minha alma deu uma melhorada. Isso requer um trabalho. Não requer, não? Pensa bem nisso. Eu tenho que olhar para mim. O que é importante para mim? Eu tenho que olhar. É importante
viver as coisas materiais ou as coisas espirituais. E não necessitava de que ninguém testificasse do homem, que ele conhecia, porque ele bem sabia o que havia no homem. Aí nós temos o querido irmão Raul Teixeira dando uma palestra e conta assim, no final da palestra, porque nós erramos porque somos humanos. E aí o mentor ele fala, não. Enquanto errarmos, seremos humanos. Ele para e fala assim, é o contrário, enquanto errarmos, seremos humanos. Olha que interessante. E quando pararmos de errar, seremos anjos. Então, o que há no homem? Erro. Iniquidade, problema. Mas isso é tristeza? Em parte é. Desde que a gente não lute para melhorar. Porque no momento que você começa a melhorar, não vou pegar nada da Bíblia nem da doutrina espírita. Um ditado chinês. Se uma pessoa se modifica no mundo, a partir daquele instante o mundo não é mais o mesmo. Então, naquele momento que eu falo para mim mesmo, eu quero ser diferente, Senhor, me proteja, e uso a oração como força, eu já recebo a presença dos bons espíritos e eu já mudei. Pode demorar uns 10 minutinhos só, mas eu já mudei. E se eu fizer isso na próxima meia hora mais 10 minutinhos, no outro dia mais 10 minutinhos, eu já estou melhorando, porque eu não posso ficar parado. O nosso querido Emmanuel fala assim, não deixe de seguir Jesus. Se você cair de joelhos, vá de joelho. E se não der conta de joelho, vai arrastado. Aí eu brinco, você já engata o 4x4 nos cotovelos e vamos embora. Porque é a maneira de você seguir Jesus em sofrimento, em dor. É preciso seguir Jesus. A alegria de trabalhar para Jesus é de uma bênção que só aquele que quer fazer já começa a entender no momento que ele decide dentro dele mesmo. Eu quero seguir o nosso Senhor. Mas esse seguir não é, como foi dito aqui, crer no nome dele, mas é a transformação íntima. É o indivíduo crescer. Paulo deixou isso bem claro. É transformar o homem velho no homem novo. Esse homem novo é aquele homem que se renova constantemente. E ele vai estudar Jesus, ele vai ler Jesus, mas ele vai principalmente ser caridoso e bondoso. Ele vai crescer em coração e vai crescer em espírito. Ele vai crescer em devoção e dedicação ao bem. Ele, então, vai dizer, Senhor, eu acredito no Senhor. Mas esse acreditar, ele é íntimo e profundo. Esse acreditar significa transformar-se. Não é apenas dizer. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Posso gritar à vontade, rezar o tempo todo. Para isso, nós temos uma anedotinha espírita, que é um caso que parece que é real, mas é interessante. Tinha um orador espírita que falava muito bonito. Por isso que desde pequenininho eu falo bonito. Mas desde pequenininho eu tinha certeza que falar bonito não ia me ajudar em nada. Nada. Eu, com 12 anos, dava palestra para adulto, mas falava, rapaz, sabe que coisa bonitinha, né? Claro que com muito menos raciocínio que hoje, mas já falava. E ali me vinha na cabeça assim, não adianta falar, você precisa ser coerente, precisa ser estudioso, e precisa fazer o bem. Mas tá bom. Então, o indivíduo falava muito bonito e toda vez que ele dava palestra, ele via chegar um senhor, tirava o chapéu, sentava no último banco, botava o chapéu no peito. E ouvia. Passa o tempo, desencarna. O orador está onde? No umbral. Só falava. Senhor, Senhor, mas não fazia. Sofrendo, resolve orar. No que ele ora e pede ajuda, vem uma luz na direção dele. E essa luz vai tomando a forma humana. Quando ela toma a forma humana, ele reconhece o chapéu e o indivíduo. Aí ele fala assim, mas você vem me ajudar? Eu dava a palestra e você ouvia. E esse nobre espírito disse, mas eu fazia. Entenderam a profundidade da questão? Então, se o orador espírita acha que ele é evoluído porque ele fala bem, irmão do céu, não mesmo. Se o orador espírita acha que ele é evoluído porque ele é médium, coitado. Porque médium todo mundo é. A questão é de ser médium dos bons espíritos, é só estudar o livro dos médios, eu não sabia disso. Se o indivíduo acha que ser espírita aparecer na sociedade é suficiente, não é. Se não houver transformação, pode se mostrar para a sociedade à vontade, pode mostrar o verniz da virtude para a sociedade, a dor vai continuar. Nós vemos pessoas que sorriem abertamente para a sociedade, com chagas imensas no coração, que evita ir para casa porque não consegue ficar sozinho consigo mesmo.
É preciso, então, fazer a interpretação de nós mesmos, para que esses 3 versículos tenham significado para nós. Não basta dizer o nome do Cristo, não basta acreditar em Cristo, já ajuda, tá? Mas é preciso se transformar num homem novo por Cristo, porque enquanto formos humanos, devemos desconfiar de nós mesmos. Desconfiar por quê? A gente não consegue cumprir as promessas mais simples? Sim, senhor. Posso fazer uma pergunta? Fique à vontade. Thales, você está falando de Jesus Cristo. Se naquela época, quando ele foi crucificado, Thales, o povo já o seguiu, amava, por que quando foi dada a sentença, esse mesmo povo não foi lá, não vamos deixar acontecer isso, vamos fazer uma rebelião aqui e não deixar acontecer isso? Por que não houve isso, Pedro? Eu não poderia ter feito isso aí? Poderia, mas o povo tinha que... Agora, Cristo passando ali, vendo tudo aquilo ali, o que ele pensou? Eles estão me deixando passar aqui, ninguém está vindo me defender. Ele já sabia. Nossa. Acabou de falar que ele conhecia o homem. A condição espiritual da humanidade da época era pior do que a de hoje, concorda? Então a maldade não deixava defender o justo. Isso é fato. Vocês lembram das histórias dos santos, das histórias dos apóstolos, dos mártires crucificados? Aconteceu depois de Jesus com vários. Joana d'Arc mesmo. Foi queimada porque salvou a França e ouvia espíritos. Então, o ser humano ainda tem a condição de querer ver alguém sofrer, talvez para carregar os pecados dele. Mas é muito difícil que o bem seja feito. Vou dar uma ideia disso. E aconteceu em Santos um caso em que um rapaz foi acusado de ter estuprado uma moça. E aí a informação chegou ali na vizinhança, ele saiu na rua, os vizinhos juntaram e bateram nele muito, e ele morreu. E descobriram que não foi ele. Então, o desejo de fazer justiça com as próprias mãos é grande. Eu sou até capaz de dizer que provavelmente o estuprador estava batendo também. A questão é que nós não sabemos amar e nem desejar o bem ao próximo. As pessoas que fazem o bem, que trabalham, que se dedicam ao Cristo, normalmente elas são muito estigmatizadas, inclusive hoje em dia. As pessoas não entendem quando a pessoa segue o Cristo deliberadamente, ela passa por louca na sociedade. Não, você não liga para carro novo? Não. E para dinheiro? Não, está com Jesus. Ah, mas você gastou todo o seu dinheiro com os pobres? É doido. Aí a pessoa, normalmente a sociedade, começa a ter raiva dele. Aquela pessoa que faz o bem para os outros começa a ter raiva. Eles começam a ter raiva. O Chico devia 3 vezes o salário dele por mês. Que ele emprestava para quem não tinha dinheiro para enterrar os parentes, ele dava dinheiro para quem tinha fome, quem pedia ele dava. O Chico fazia assim. O Chico era considerado louco. O Chico só passou a ficar famoso depois de 60 anos de idade, no sentido da população respeitar. Antes disso, ele foi perseguido. Ele foi maltratado. As pessoas que tentam trabalhar para o bem, a sociedade não aceita muito bem. Hoje. Então tá bom. Por que então que nós não vamos, respeitosamente, como o Gandhi ensinou, para os nossos legisladores, dizendo, vocês são corruptos, todos nós sabemos, vocês podiam deixar de ser corruptos? Por que a gente não faz isso? Porque a gente é conivente. Quem é que, quando vai votar nas suas obrigações eleitorais, estuda o candidato para saber o que ele fez? Para ver se ele trabalha no bem, se viu todo o trabalho que ele fez antes, em que ele votou e se ele preocupa com as pessoas. Estuda mesmo, cumprindo a obrigação civil. Pois numa cidade que eu morei, ela tinha 250 mil habitantes, o prefeito lá, que candidatou a prefeito, falou, eu vou gastar 250 mil para ser eleito. Como? Vou dar R$1.000 para cada habitante. E ele saiu dando R$1.000. Ele foi eleito, não com 250 mil habitantes, porque
Muitos não votaram, pegaram o dinheiro e não votaram. E não era 250 mil eleitores. Mas ele deu para um, para outro, o pessoal gostou de ter ganhado dinheiro fácil e votou nele. Depois teve que tirá-lo por corrupção. Alguém que faz uma coisa dessa, você ganha o dinheiro para votar, quem está votando nele é uma pessoa sensata ou ela realmente está mostrando quem ela é? Vocês entendem a questão? Então a gente não tem as responsabilidades que a gente deveria ter hoje, 2000 anos depois do Cristo. A gente não cumpre as nossas obrigações de lei. Se a gente cumprisse, não cabe a todo cristão ser um bom aluno? Um bom profissional? Uma boa pessoa na sociedade? E é isso que acontece? Então é muito provável que se o Cristo chegasse, a gente crucificaria de novo. É a pergunta que eu me faço. Se o Cristo vier aqui, será que a gente crucifica de novo? Eu até fiquei preocupado, tem um semáforo, tem um rapaz parecido com Jesus. Fica pedindo as coisas, eu já falo assim, eu já fico olhando desconfiado. Ele pede, eu dou, porque não é possível que vai ter problema. Não, tô brincando. Mas assim, vocês entendem que se o Cristo voltar hoje, nós aceitaríamos ele falar assim, hipócritas, raças de víboras, vocês que falam uma coisa e dizem outra, isso machuca, gente. Isso dói. Fala para uma pessoa má que ela é má para você ver, ela quer acreditar que é boa e quer que o mundo acredite que ela é boa. Ela não aceita. Então, a psicologia do ser humano de hoje ainda é uma psicologia arraigada no egoísmo. Logo, nós estamos ligados aos espíritos inferiores. Portanto, quando um santo vem, nós não falamos bem dele, não. A gente tem visto acontecer várias vezes, quando uma pessoa com boas intenções chega em determinados lugares, os obsessores já colocam os outros contra ela só no olhar. A gente tem visto isso, os espíritos têm mostrado. Chega uma pessoa com a ideia de falar do Cristo, num ambiente social, numa festa, quer ver quem fica. Eu já vi isso acontecer das pessoas saírem com raiva. É dessa população que nós estamos falando, é que a gente é cego para enxergar a gente mesmo. Na nossa casa, das nossas conversas, 50% das conversas são conversas úteis, voltadas para o bem? 50%. O que a gente fala? Ou são preocupações conosco mesmo, que eu gostaria que fizessem por mim, se a minha refeição está pronta, se eu vou fazer algo por mim, ou 50% é pensando nos outros. 50%, não é 100% não. Das minhas ideias, dos meus sentimentos, é voltado para o semelhante? Só 50%. Eu estou parecendo aqui o indivíduo vendendo. 50%, não dou mais. Não. E aí, pronto. Vamos pensar um pouco nisso. Aí nós vamos ver que estado que nós estamos. Por isso que é necessário falar essas coisas de uma maneira categórica. Porque se não vai ajudar ninguém, a gente começar a ler as coisas e ler a bondade dos mentores dos livros do André Luiz e achar que a gente é mentor também, é bom como eles. A gente fica pensando que a gente é bonzinho e vai para casa e fala, nossa, eu estava no centro, é bom demais. Vibração maravilhosa. E você? Tem paz. Então eu sou bom também. Mas eu sou bom. Chega no outro dia, faz bobagem, machuca os outros, mas eu sou bom. Por quê? Porque eu sou espírita, eu posso. Eu acredito em Jesus, estou podendo fazer as coisas. Você entende a questão? É preciso, então, ter uma reorganização íntima. Uma transformação do que nós somos. E começar a repensar. Uma pessoa falou que ia participar dos estudos, eu falei assim, olha, é bom, mas tem um problema. Qual? Ali a gente fala de coisa psicológica que machuca. E dói, não é todo mundo que consegue se manter nos estudos. Dói, e já foi gente embora, porque falou assim, não, você fala de coisa muito difícil e coisa que é muito pesada. Então, tá bom, mas eu tenho que falar. Porque, na verdade, é a luta que a gente está fazendo conosco mesmo para ver se melhora. O que não dá é para viver 10, 15, 20, 30, 40 anos de doutrina espírita e ficar no mesmo lugar. Não dá. Eu preciso ser melhor. A doutrina precisa penetrar em mim. Emmanuel fala que uma semana de doutrina espírita é suficiente para transformar a vida do indivíduo. E ainda chega na dor de falar assim, se em 3 anos de espiritismo eu não melhorei, dificilmente eu consigo mudar nessa encarnação. Infelizmente, nós temos visto várias situações assim complicadas. Nesse sentido, a doutrina é maravilhosa. Ela descedenta
a nossa sede de saber, ela aumenta a nossa esperança, ela traz uma fé muito forte pelo conhecimento que ela nos traz. E o que nós estamos fazendo de volta para ela? Num debate, estava um pastor, não é piada não, tá? Porque normalmente quando eu falo, tem um pastor, tem um padre, tem um espírito, é que é piada. Não é piada não, é real. Tá um debate na TV. E aí o pessoal falando mal do outro espírito. Não existe encarnação, é coisa do diabo. Assim. Aí o de volta está defendendo o doutrina espírita, ficou quieto, ouvindo. Aí ele falou assim, eu respeito todas as religiões, mas cabe a mim perguntar, depois que eu falar do que a doutrina espírita faz, aos irmãos das outras religiões, o que eles estão fazendo. Toda semana tem campanha do quilo em algum centro espírita para levar sopa para os indivíduos no sábado ou no domingo, em nome de Jesus. Há pelo menos um centro espírita em alguma cidade que no final de semana ou à noite recebe as pessoas, coloca num leito e ora por elas e conversa com elas numa atividade de fraternidade pensando semelhante. Na doutrina espírita existe um educandário infantil em que desde cedo nós ensinamos as crianças vários anos consecutivos a falar de Jesus, a pensar em Jesus e a ser melhor. A doutrina espírita, ao longo dos anos, tem feito isso de caridade com asilos, lares, orfanatos e vários representantes cuja base não é a academia e nem a filosofia, mas o bem que eles fazem. Então, cabe a mim perguntar a vocês o que a religião de vocês tem feito pela sociedade. Cabe a nós perguntar o que nós temos feito com o que nós aprendemos da doutrina espírita. Do conhecimento que nós recebemos, o conhecimento superior, que fala, fora da caridade não há salvação. E o que nós temos feito com isso? Pelo menos dentro de casa eu tenho sido caridoso? Pelo menos eu sou melhor filho, melhor pai, melhor irmão, melhor amigo, melhor vizinho, melhor trabalhador, melhor estudante, melhor professor, por que não? Então é preciso fazer essa pergunta. Então esses 3 últimos versículos do capítulo 2 nos chamam a atenção para isso, não basta crer. Então é muito difícil acreditar que o Cristo hoje, ou vamos fazer assim, nós lá, fôssemos defender o Cristo. É difícil. É difícil, assim, se você for lá defendê-lo, você que foi curado, se o pessoal achar que as coisas não eram certas lá como não são hoje também, né? Que havia interesses políticos. O interesse político é que o Cristo seja crucificado. Se você defender, você vai ser também. Quem estava disposto a se sacrificar por Jesus? Ele, então, foi e se sacrificou por nós. Com detalhe, sem um pecado. Com um grau de superioridade inigualável na Terra. Nenhum espírito foi tão belo, tão superior, tão perfeito, tão amoroso. E nós fizemos isso com ele. Por que aconteceu? Para mostrar até hoje, num símbolo sagrado, de que os homens, nos seus erros, o Cordeiro de Deus, sem deixar de falar a verdade, e ele só foi morto porque ele enfrentou a política da época. Quando a gente fala isso, fica parecendo professor de história, mas não é não. Ele enfrentou os fariseus e disse para os fariseus que eles eram aves de rapina, hipócrita e raças de víboras. Por isso que ele foi perseguido. Se ele não fala, ele não vai ser perseguido. Quem é que matou Jesus? Fariseus. Eles coordenavam a política da época. Então ele não ficou quieto. Então muitos historiadores chamam Jesus de revolucionário. Podemos considerar se for revolucionário da moral, mas não podemos igualá-lo a nenhum revolucionário do mundo com interesses secundários. O Cristo não tinha interesse em nada, ele andava descalço, sem procurar dinheiro algum e vivia do que a natureza dava e as pessoas lhe doavam. Quem é capaz de fazer isso? Quem fez isso? Então o exemplo dele precisa ser analisado e nós precisamos entender que é o mundo espiritual que fala mais alto. Ou não, ficar do jeito que a gente está. Não aceita. Não, se a gente não se der pancada, a gente não cresce.
Ou a gente vai olhar para a gente mesmo e falar assim, ô bicho complicado que eu sou, senão eu não vou conseguir melhorar. E não adianta falar assim, mas eu sou bonzinho. Ô filho, tá mentindo, meu filho. Você tá ceguinho. Entendeu? Não, tem isso. Aqui os nossos amigos espirituais nos fizeram lembrar de uma lição do livro Jesus no Lar, que o próprio Jesus conta sobre a visita da verdade. Eu sempre conto essa história, até melhor ler, mas no tempo que nós temos é melhor contar. Um devoto do Cristo, um devoto de Deus, vivia a chorar e se lamentar da dor e do ambiente fétido que ele vivia, um ambiente escuro e tenebroso. Ele, de tanto orar, Deus se compadece dele e manda para ele a visita do anjo da fé, que chega até ele e o convida a acreditar. Ele então recebe a fé no seu coração, se sente melhor e durante algum tempo tem alegria, mas passa um novo tempo, ele começa a reclamar de novo, a chorar, a se lamentar, o ambiente continua escuro, continua fedido, continua feio, tenebroso. E Deus, então, depois de tantas orações ainda, se compadece e manda a esperança. A esperança, o anjo da esperança vem, não somente fala para se lembrar das promessas, mas para acreditar nela e para continuar trabalhando. E ele fica muito feliz com a esperança, ele se enche de esperança e começa a se sentir melhor. Passado um tempo, ele começa a reclamar de novo, que o ambiente continua fedido, tenebroso, escuro. Deus então manda a caridade, o anjo da caridade chega em silêncio, limpa o ambiente, que fica claro, dá banho nele, limpa, cuida das feridas, ele fica muito feliz. Ao passar do tempo, o ambiente fica escuro de novo, fedido de novo, tenebroso de novo, e ele surge de novo. E ele começa a rezar. E reza, e ora, e Deus então, compadecido demais, manda o anjo da verdade. O anjo da verdade vem como uma luz, e mostra para ele que o ambiente fedido é devido às chagas que ele tem no próprio corpo e não cuida. E que ele é o responsável pela caverna que ele está, e ele é o responsável pelo ambiente escuro e fedido que ele vive. E Jesus termina assim, e ele, ao invés de enfrentar a verdade face a face, corre para encontrar uma outra furna onde se esconder. Entenderam a profundidade da questão? Quantas vezes a verdade nos chega pela leitura? Por uma palavra? Quantas vezes a verdade nos chega a nós através do nosso próprio raciocínio? E a gente foge. Não podemos mais fugir. A furna quem faz é a gente. Nós precisamos nos limpar e limpar o ambiente que a gente vive. Tudo bem? Entenderam a profundidade dessa lição? Tá, é do livro Jesus no Lar, psicografia do Chico, Espírito Ney Lúcio. Lição 25. Você falou que era só depois dos 30 anos, uma curiosidade minha. Como que eles acompanhavam e sabiam do nascimento, ano após ano? Chegou 30 anos. Tinha, inclusive na Bíblia, não sei se você lembra, na narração de Lucas, tinha o censo que os romanos faziam. Inclusive, eles tinham que declarar o nascimento. No caso dos judeus, assim que nascesse um judeu, 7 dias depois ele precisava ser circuncidado e levado ao templo para ser avisado que tinha uma criança circuncidada e judia. Então eles tinham essa relação. Mas tinha que acreditar nos outros. Mas se fosse investigar, quem é você? Jesus, filho de José, da casa de Davi, nascido em Belém, assim, assim, assim. Aí eles sabiam que isso era verdade. No caso do Cristo, certeza que ele não mentia. E no caso do indivíduo que ia contra a lei, ia ser apedrejado. É coisa melhor que isso. O pessoal fala que os outros países é tudo limpinho. Porque é multa se tiver lixo na porta da sua casa. É mais ou menos assim que funciona. Tá bom? Tudo bem essas questões? Tudo tranquilo? Terminamos por hoje. Vamos começar o capítulo 3 semana que vem. E nós ficamos nesses 3 versículos devido à grande importância dele em relação à nossa transformação íntima. Não existe crescimento espiritual sem transformação íntima. Não existe crescimento espiritual sem olharmos para dentro de nós. Senão nós seremos igual aquele indivíduo da furna. O ambiente está ruim, está tudo ruim, mas a culpa é nossa. Bota um pouquinho de alegria para os outros, para você ver como é que a coisa melhora dentro de nós mesmos. Botar um pouquinho de força na nossa reorganização espiritual para ver se a gente não toma um pouco de juízo e começa a acreditar em nós. Nós temos um problema sério de autoconfiança. Uma das coisas importantes é começar a confiar que trabalhando pelo bem,
a gente vai continuar trabalhando pelo bem, com aquela fé sincera, crescente, ardente, de que nosso Senhor Jesus Cristo jamais nos desampara. Não pensa que nós vamos ficar felizes e ricos, não, viu? Felicidade não é desse mundo. Nós vamos ficar bem conosco mesmo. A oração não nos livra dos males, nos dá força para passar por eles. Porque sem os males e as provações nós não aprendemos. Seria tirar a prova do estudante que quer passar. Então é preciso passar por ela, mas se eu estudar bem, se eu me dedicar bem, eu passo melhor. Sou mais feliz. Entendemos? Então tá bom. Vamos fazer agora a nossa oração final. A dona Maria Clara vai fazer a oração final para nós. Chega mais perto, pode ficar ali pertinho. Mestre amado Jesus, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui juntos, te ouvindo as tuas palavras e ouvindo teu amor. Que toda vez você possa nos levar para o caminho do bem e não nos deixes cair em tentação. Que você seja um exemplo para todos nós com teu amor. Que nunca nos abandone e sempre deixe-nos seguir o caminho do bem. Obrigado. Fiquem com Deus, até a próxima. Um grande abraço.